Meus irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo na terceira carta de João, capítulo 1. Só tem um capítulo 1, versículo 1 também. Nós vamos fazer a leitura na terceira carta que escreve o apóstolo João. Capítulo 1 e versículo 1. Enquanto você procura, a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Lucas, a pastora Cristiane, Deus abençoe muito. Toda a equipe da Quinta da Vitória, que Deus venha abençoar de forma poderosa. Obrigado pelo convite. Nosso pastor Josué, pastora Simone e todos os irmãos, amigos, obreiros, líderes e liderados da nossa igreja. Que Deus abençoe vocês muito mesmo em nome de Jesus. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu quero ficar aqui com o versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Você pode glorificar ao Senhor e assentar exaltando a Jesus? Queridos, quem está escrevendo aqui essa carta é o apóstolo João. E chama atenção aqui em duas palavras que ele vai falar no versículo 1 e no versículo 2. E as duas palavras que ele vai falar, a primeira é saúde e a segunda é verdade. Repare que ele começa a carta perguntando ao presbítero, um amigo, um irmão, o nome dele é Gaio. Repare que ele não começa a carta perguntando para Gaio como que está a sua vida financeira. Ele não começa a escrever perguntando para Gaio qual é o saldo da sua conta. Ele não está perguntando para Gaio se tem alguma viagem programada, mas a primeira pergunta que ele faz para Gaio é: como está a sua alma, a sua saúde? A segunda palavra que ele vai falar por 3 vezes é verdade. O verso 3 ele vai dizer: testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. E no final, no 4, ele continua dizendo que aos meus filhos que andam na verdade. Por que ele está falando isso? Porque se você ler o versículo completo, ele vai falar de 3 pessoas aqui. A primeira é Gaio, que é esse que nós lemos. A segunda é Diótrefes, que era um outro obreiro. E o terceiro é um outro obreiro chamado Demétrio. Quando ele se refere a Gaio, ele está falando que conhecia Gaio, está perguntando sobre a sua saúde e está falando sobre a verdade. Quando ele se refere a Diótrefes, ele está falando de uma pessoa que está mal com ele mesmo. Diótrefes está mal com ele, porque João está dizendo: Diótrefes, ele não quer receber ninguém da igreja. E pior do que isso, ele anda falando mal dos apóstolos. Repare que o primeiro ele pergunta sobre a saúde. O segundo ele já está falando sobre um problema que a pessoa tem, não foi curado, alguma coisa não foi resolvida com Diótrefes. E no terceiro é Demétrio. Ele vai falar bem de Demétrio de novo. Na continuação ele vai falar bem de Demétrio. Ele vai falar: olha, porque Demétrio recebia os irmãos e fortalecia os irmãos no corpo de Cristo de maneira piedosa.
Ele fala de 3 homens, de 3 personagens. O primeiro, ele está preocupado com a saúde. O segundo, ele sabe que ele não está bem, porque está falando mal de muita gente, não quer receber ninguém. E o terceiro, ele está falando que esse tem um cuidado especial com a obra, que é Demétrio. Eu quero me ater aqui com Gaio, porque a chave principal de João está perguntando para ele sobre alma, sobre saúde e sobre verdade. Quando ele está falando sobre saúde, alma e verdade, parece que eu vejo João confrontando nós todos os dias, todos os momentos. Ele se refere à função que Gaio exercia, presbítero, e se refere à pessoa como gente. Ele está dizendo: tu está bem? Como está a sua saúde? João está dizendo para nós: se você está bem, ou se você está doente, qual é a parte que tem que ser curada? Ou você já está tranquilo? Uma aplicação boa para nós nisso aqui, o apóstolo João está perguntando para nós, eu posso aplicar isso, o texto me dá o direito. Ele está perguntando para nós: como está a sua alma? Como está a sua saúde? Por que ele está perguntando isso? Porque ele está dizendo: não adianta você estar bem só no culto, se você está doente fora do culto. Ele está dizendo para nós, em outras palavras: não morra pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Você só tem que cuidar dela. Entre morrer e cuidar é diferente. Quando eu quero morrer por aquilo que eu não vou salvar, porque alguém já salvou, eu me adoeço, eu me entristeço, eu acabo baixando a minha imunidade. O meu sistema fisiológico vai ter alterações, oscilações. Por que João está falando isso para Gaio? Porque ele sabia que o outro personagem, que é Diótrefes, não estava bem. Diótrefes não queria receber ninguém, afastamento. Diótrefes estava falando mal dos apóstolos, relacionamento. Quando eu não estou bem comigo, quando eu não estou bem comigo mesmo, a tendência é que tudo que vier de mim para fora não vai ser legal com aqueles que estão à minha volta. João está confrontando nós aqui com Gaio e querendo ensinar para nós algumas coisas, já que o tema é tão gostoso sobre cura. Parece que eu vejo João falando: Carlos Maia, aprenda que na vida você vai ter 3 grupos de pessoas que vai passar na sua vida: os neutros, os que falam mal e os que estão com você. João está dizendo para nós: tem 3 grupos, você precisa definir aonde você vai pôr a sua carga, a sua potência, para você não ferir, para você não se machucar, para você não criar expectativa errada em grupos errados. Por quê? Os neutros são aquelas pessoas que tudo bem, tudo mal, tudo feito, não feito, não vai alterar nada na sua vida. Os que falam mal, tudo que você fizer, eles vão falar mal. Se você salva alguém, eles falam mal. Se você ajuda alguém, tudo que você fizer, porque não está ligado ao que você faz, está ligado ao que você é. Não está ligado ao resultado que você gera, mas está ligado à pessoa que você é. Não ao resultado externo, mas mais interno. E o outro grupo é aqueles que querem, é aqueles que querem crescer, desenvolver, é aqueles que querem estar contigo. João está dizendo para nós: você não pode colocar tua potência no grupo errado, senão você acaba entristecendo, ficando doente. E tem gente doente em toda a nossa volta, todos os dias, todos os momentos. Não está doente, não é por causa do microfone, não está doente, não é por causa do púlpito. Gente adoece com gente, gente cura gente, gente machuca gente. Do mesmo jeito que gente ajuda gente, gente cura gente. Pessoas são instrumentos de Deus ou do diabo, e a gente tem que ter esse discernimento. Na obra de Deus nós não vamos agradar todo mundo, até porque o nosso papel aqui não é agradar, nosso papel é exercer. Na função de eu exercer, eu vou alterar resultados na vida dos neutros, dos que falam bem, dos que falam mal. Quem sabe o que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração nessa noite é isso, está dizendo: ei, comece a olhar para o autor e consumador da sua fé, porque quem sabe o diabo está querendo tirar sua paz, sua alegria e sua esperança,
fazendo você olhar para o departamento, não aqui na nossa igreja, mas aplicando o texto. O diabo está querendo fazer você olhar para a gente, quando você tem que olhar para Deus. Se eu olho para a gente, eu adoeço. Se eu olho para a gente, eu vejo o defeito. Se eu olho para a gente, eu vejo tanta coisa errada. Por quê? Porque igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Igreja não é lugar onde vem os perfeitos. Igreja é um lugar, uma família que eu tenho que pertencer. É por isso que você vai ver sempre, e não vai acabar. Você vai ver sempre pessoas doentes e doentes. Eu aprendo com Eliseu no capítulo 2 e no verso 19. Eliseu vai pegar um pouco de sal e ele vai na fonte de um rio, e ele vai jogar o sal na fonte do rio para curar a água de um rio. As águas daquele rio eram impuras. As águas daquele rio não era boa para consumo. As águas daquele rio não estava bacana, não estava legal. Por que Eliseu pega o sal e vai na fonte? Eliseu está dando uma aula para nós. Eliseu está dando uma das maiores explicações de vida para a gente e para resolver problemas. Eliseu está dizendo: quando tiver um problema para resolver, você precisa resolver na fonte, porque se você jogar o sal na correnteza, vai curar da correnteza para frente, mas a próxima água que vai vir da fonte vai vir contaminada, vai vir salgada. Se você vai na fonte, você resolve. O grande problema é que nós estamos vivendo uma época que as pessoas têm medo de assumir quem elas são de verdade, porque se elas assumir quem elas são de verdade, vai acabar a curtida no Facebook, vai acabar os compartilhamentos, vai acabar. É gente com necessidade de aceitação, e gente com necessidade de aceitação sofre calada, sofre por dentro. Ela precisa de alguém bater no ombro dela e falar: ó, tu é demais. Se ela não ouvir isso, ela adoece. Gente com necessidade de aceitação, se ela não for o centro, o foco, se ela não estiver envolvida ou envolvido, não serve, ninguém gosta mais dela. Aí você vê gente machucada, maltratada, não é por muita coisa, é por pequenas coisas. O Espírito Santo vem confrontando todos nós nos últimos dias, e a palavra é: seja curado para ser curado, para gerar cura. O grande problema, nós estamos vivendo uma época enganosa. É doente prometendo cura, e doente não cura. Doente só esparrama enfermidade. Curado cura. Quem tem paz dá paz. Quem tem amor dá amor. Quem tem alegria dá alegria. Quem tem esperança dá esperança. Quem não tem nada não dá nada. É muita propaganda enganosa no meio de gente. E o Espírito Santo vem confrontando nós, dizendo: ei, eu quero te dar, mas você tem que bater para a porta abrir. Eu quero te curar, mas você tem que aceitar a cura. Eu quero mudar a sua vida, a sua mente, o seu comportamento. Será que você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Quem está comigo, diga aleluia. Aí você vê crente suicidando, ímpio suicidando, filho de crente suicidando, adulto suicidando. E a nossa visão hipócrita religiosa, quando a pessoa suicida, é: será que foi para o céu ou foi para o inferno? Não, a nossa pergunta tem que ser: o que estava acontecendo? Ele estava doente. Porque a visão religiosa nossa quer saber para onde ele foi. E às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente não sabe. E eu aprendo uma coisa: o suicídio não é um grito de desespero para a morte. O suicídio é um grito de desespero para a vida. É uma pessoa que não consegue viver do jeito que ela gostaria, então ela prefere morrer. O suicida mostra que pior do que a morte é a ausência da vida. O suicida mostra que a maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. São pessoas tão infelizes que eles vivem aqui, mas como se nunca tivesse passado por aqui. Eles estão entre nós, mas estão ausentes de propósitos. E aí o que o Espírito Santo vem confrontando nós. Eu lembro de uma certa feita, aqui no setor Vila Nova, era uma tarde, aproximadamente meio-dia. Eu lembro que eu estava indo almoçar, e quando eu cheguei na altura da praça,
Boaventura, uma mulher falou assim: conheço o senhor é o pastor Carlos Maia? Sim. Posso falar com o senhor? E eu não podia, porque eu tinha um compromisso depois do almoço com o horário marcado. Eu falei: irmã, tem que ser agora. O Espírito Santo falou assim: ó, para e ouve ela. E ela começou a falar, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meu marido foi embora, eu fui apanhar, e me bateram, não sei o que, estou sem dinheiro, tanta coisa ruim, meu filho foi morar com a minha irmã, eu estou sozinho, eu estou numa angústia, eu estou no desespero. Ela falou 1h15. Quando ela terminou de falar, eu só balançando a cabeça, eu olhei para ela e falei assim: irmã, eu posso te dar um abraço? Deus vai mudar a sua vida. Ela falou: era só isso que eu precisava de ouvir. Eu falei: poxa, não foi muita coisa, mas para ela era o que ela precisava de ouvir. Às vezes tem pessoas do nosso lado que não é dinheiro, não é carro novo, não é casa nova. O que eles estão precisando é de uma palavra de vida, uma palavra de fé, um abraço e uma palavra de confronto para mudar a vida da pessoa. O Espírito Santo vem confrontando nós, dizendo para mim e para você: pare para ouvir a tua esposa, pare para ouvir o teu marido, desligue o Wi-Fi pelo menos por meia hora da tua casa, desliga a televisão. Estamos vivendo a época que as famílias não têm mais comunhão. Pregamos comunhão, mas não vivemos a comunhão que nós pregamos. Queremos comunhão, mas que chega em casa, a mulher faz a janta, fica comendo na cozinha, o filho pega o prato, vai para o quarto do computador, o marido pega o quarto, vai assistir o jogo na sala, a criança pega o pratinho e vai assistir a galinha pintadinha no iPad. Falamos em comunhão, mas não exercemos a comunhão que nós queremos. A comunhão que nós queremos está na decisão que nós não tomamos. O Espírito Santo vem confrontando nós, dizendo: pare um pouco e comece a viver mais com as pessoas que estão à sua volta. Não se iluda com os aplausos e bajulações de pessoas que estão à sua volta. Eu vou dizer, Jesus, porque no final da vida, no apagar das luzes, quando todo mundo for embora, quando a idade chegar, quem vai estar do seu lado é a sua família e os poucos e verdadeiros amigos. Não se iluda, não cai na onda da ostentação religiosa. Quem sabe você está ficando doente é porque você está esperando de gente quando deveria esperar de Deus. Está ficando doente porque está esperando de baixo o que vai vir de cima. Está ficando doente porque está esperando da terra o que vai vir do céu. E papai está dizendo: volta o teu olhar para cima. Eu vou direcionar gente para curar gente, para o meu nome ser exaltado na tua vida e na tua casa. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Não se iluda, estamos juntos. Nem todo mundo que diz estamos juntos está junto. Não cai nessa onda não, hein? Quem está junto, o discernimento do seu coração vai dizer: pessoas são instrumentos de Deus e do diabo. Grave isso. Quando Deus quer te honrar, Deus coloca gente na sua vida. Quando o diabo quer te destruir, o diabo também coloca gente na sua vida. As pessoas que você anda, ou elas vão gerar cura, ou vai gerar doença em você. As pessoas que você se relaciona, ou elas vão gerar saúde, ou vai gerar enfermidade em você. As pessoas que você anda, que você se relaciona, ou elas te levarão ao céu, ou elas te levarão ao inferno. Não se iluda, não tem terceira via. O diabo não vem com capa preta, tridente, com diabinho. Não. O diabo usa gente para destruir casamento, para destruir ministério. E às vezes, muito mais do que isso. Por isso que a gente tem que orar pedindo discernimento. Porque às vezes o diabo pega crente em estado de vulnerabilidade, entra nele e usa ele para tirar sua paz. Mas se você tem o discernimento de Deus, você vai saber que aquilo não vem de Deus. Você pode ouvir, mas não deixa descer para o coração. Porque se descer para o coração, você muda a visão. O que o diabo quer é que você perda a visão no caminho que Deus te colocou. E o diabo está mudando a estratégia. Os tempos mudam, tudo moderniza. A palavra não precisa mudar. Mas eu vou fazer uma figuração. A carta não precisa mudar, mas o envelope nós podemos mudar, mas a carta não. Porque isso chama globalização, inteligência, sabedoria, atualização. É mudança de comportamento, é mudança de ambiente. A forma que o diabo atuava há 10 anos atrás não atua hoje mais não, é diferente. Eu lembro que há anos atrás uma pessoa que estava cheia do capeta, do diabo, meu irmão, ela vinha na igreja, orava, manifestava, a gente orava e repreendia.
O diabo vai modernizando com tempos e tempos. Hoje a pessoa ela fica possessa, ou ela fica ali cheia de coisa ruim com ela, mas ela fica entre nós, e se não tiver discernimento você não descobre. É aí que entra a questão da visão e do discernimento. A diferença entre joio e trigo. Qual é a diferença entre joio e trigo? Os dois são parecidos de longe, mas o joio amassado ele vira veneno, e o trigo amassado ele vira pão. A diferença é que quando esfregar, amassar, que quando apertar cada um, nós vamos revelar a nossa essência por dentro. Ou nós temos pão, ou nós temos veneno. O Espírito Santo está dizendo para nós: seja alguém para curar alguém, porque as suas palavras têm que gerar vida. Oh glória, papai está dizendo para nós: ande na rua, mas ande como um enfermeiro e como um médico dos céus na terra. Que é isso, pastor? Fale bem da tua igreja, fale bem dos seus irmãos, fale bem das pessoas que estão contigo. Afinal, a nossa palavra tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Ou nós somos bênção, ou nós somos maldição. E Deus te chamou para ser bênção na vida de gente. Se Deus te chamou para ser bênção, seja bênção. Quem está comigo, diga amém. Gente morrendo de infarto, gente morrendo de AVC. O AVC é a segunda maior causa de mortes no Brasil. AVC, acidente vascular cerebral. Por quê? Ativismo demais. É o Superman moderno. Meu irmão, se até o Superman tinha uma criptonita, você não é o super-homem não. Eu também não sou não. A gente tem limite. Nós temos limites. Talvez o seu motor é 1.0, você está querendo dar potência de 2.0, não vai aguentar, vai bater a biela. A gente precisa saber qual é a nossa limitação. Até onde? Eu lembro que antes do meu pai falecer, ele falou uma coisa para mim, eu nunca esqueci o que ele disse. Ele falou para mim: filho, tire tempo para a sua família e não morra pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Cuide dela. Cuide dela. E aquilo eu não esqueci. Por quê? Porque quem sabe o Espírito Santo está confrontando você. Não chegue um tempo da sua vida onde a frustração vai fazer uma cobrança de você, de algo que você deveria ter feito e não fez. E a frustração não vem de fora, a frustração vem de dentro. É uma cobrança interna de uma oportunidade perdida que não volta mais. A cabeça pede, o corpo não dá conta e o tempo não é mais o mesmo. A vida é dividida em 3 partes: nascer, viver e morrer. De 0 a 25 anos é a idade de criação, de formação. 25 a 50, de execução de projetos, ideias, casamento, futuro. 50 a 75 é a terceira fase, de pisar no freio, tirar do automático e ir devagarzinho. Mas para eu chegar na terceira fase com a cabeça bem, eu tenho que ter entendido o segundo nível da minha vida muito melhor. Porque senão eu espiritualizo tudo o que é humano. E são 3 atmosferas: divina, maligna e humana. O que é divino, Deus permite para promover. O que é maligno, Ele age para destruir. O que é humano, com inteligência ou sabedoria, ou a gente ganha ou a gente perde. Quando eu não sei lidar com aquilo que é humano, eu vou atribuir a Deus ou ao diabo aquilo que é responsabilidade minha. Se eu não sei lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus traumas, as minhas decisões, aí eu vou atribuir sempre a uma atmosfera espiritual. Eu vou ficar fazendo campanha na igreja, mas da porta para fora eu não sei para onde eu tomo decisão. Isso chama-se ausência de propósito, que está ligado a sentido de vida, porque sentido de vida é presente e passado, propósito de vida, presente, futuro. Mas para eu chegar no meu propósito, eu tenho que ter um entendimento do meu passado. É gente que levanta de manhã querendo fazer uma coisa, à tarde já quer mudar tudo. Gente que na segunda-feira quer ir para a Lua, na terça quer ir para Marte. Nem ele sabe o que ele quer da vida. E aí vale uma máxima que eu vi no livro. Dizia que para quem não sabe aonde vai,
Pai, qualquer caminho serve, e qualquer caminho não te leva a nada. Deus não te deu achismo, Deus te deu certeza, e na certeza de Deus, Deus quer que nós sejamos bem em tudo, na saúde, na família, no casamento, na empresa, nos negócios, no ministério, naquilo que nós vamos fazer, porque se eu não sei lidar com isso, eu vou sempre falar que qualquer coisinha que aconteceu na minha vida é o diabo. É aí que entra o poder da decisão. Qual é o poder da decisão? O fato de você não decidir já é uma decisão que te afeta indiretamente, porque quando você não decide, alguém decide por você. Ou quando você não decide, você está dizendo: eu vou protelando ou procrastinando. Procrastinar, jogar para o amanhã o que eu tenho que resolver hoje, deixar para o mês que vem o que eu tenho que resolver hoje. Tem coisa, meu irmão, que é para hoje, tem coisa que não é para amanhã, tem coisa que é para agora. Tem coisa que é quando você sair desse culto, pegar o seu telefone, ligar para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho, para quem te deve, para quem você está, eu não sei para quem é, mas é para você resolver o problema. É parar de desgastar, é parar de baixar sua imunidade, é parar de colocar a culpa no diabo, é aprender a decidir e falar: Senhor, eu creio nisso, então me ajude a tomar decisão na vida, porque senão a vida passa, a idade chega, a frustração bate, tu vai ficar doente. Não é isso que Deus quer. Então eu estou dizendo: eu quero te dar cura, sabedoria, inteligência, e te colocar num nível que você ainda não foi. Me ajuda a pregar, dá um toque a alguém no seu lado e fala para ele assim: ó, fica curado. Diga, não, pode falar para ele aí. Quinta da vitória, não é quinta da derrota não, isso aqui é a quinta da vitória. Fica curado. Síndrome de burnout, já viu falar? Esgotamento físico e mental. É o excesso de alguma coisa dentro de uma rotina que altera o comportamento físico e o mental da pessoa. Rotina. Quando você não quebra a rotina quebra você no meio. É gente que quando é diagnosticado com essa síndrome, se você fala para ela assim: vamos voltar lá para o seu trabalho, e ela teve um problema naquele trabalho, quando fala do trabalho para ela, fala: não, pelo amor de Deus, não fala nisso, deixa. Ela dá taquicardia, aumenta, dá uma ansiedade nela, uns níveis de estresse, altera tudo. E o estudo comprovado que as 3 maiores classes que são afetadas, todo mundo pode ser afetado, mas as 3 maiores classes que são afetadas por essa síndrome: professores, policiais, pastores. PPP. Professores, policiais e pastores. Quando fala pastores, está englobando a classe evangélica. Eu lembro de uma certa feita que eu mais a minha esposa, a gente estava pregando muito. E para homem é normal, para mulher não. E um dia eu percebi um comportamento diferente da minha mulher, voltando de uma agenda no interior. E eu falei para ela assim: o que foi? Ela falou: não, nada não. Quando mulher fala nada não, é porque é tudo, pode parar. E aí eu falei: não, o que foi? Ela falou: olha, não está bacana, a gente está viajando demais, chega, avião, carro, cidade, para cá, vai para fora, volta. Ela falou: é legal, mas não está bom, a gente precisa dar uma pausa. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim: pausa e reprograma a sua vida. Eu lembro que eu cheguei em casa, nós cancelamos parte da agenda, tiramos um dia para investir na família e não fazemos mais aquela loucura. Agora essa reta final, porque a gente está com um projeto diferente, mas fora disso, a gente pausou, porque se eu insistisse naquilo, eu ia ter um problema na minha casa. E às vezes o que o Espírito Santo está falando para nós dentro dessa campanha é sobre isso. Eu quero gerar cura. E quem sabe, olha, ninguém fica doente do dia para a noite assim, ó, pá. É um conta-gotas. É um conta-gotas. João Paulo, pega um copo para mim lá vazio lá fora, por favor, João. É um conta-gotas. Um conta-gotas. Ninguém separa do dia para a noite. Ninguém sai da igreja do dia para a noite. Mulher nenhuma satura do dia para a noite. Homem nenhum satura do dia para a noite. É um conta-gotas. Quem sabe você que está aqui me assistindo, papai está falando ao teu coração.
Se você está percebendo que tem alguma coisa pendendo por aquilo que não está legal, papai quer te curar, mas a cura, obrigado, a cura que ele quer fazer não é do jeito que você está pensando, mas é do jeito que tem que ser feito. Porque uma coisa, vou dizer para nós, vê aqui agora, quentinha, pega essa. Às vezes o que a gente tem que entender não é o que Deus tem que dar para nós, é o que a gente tem que tirar de nós. Porque a gente tem uma ideia de Deus me dá. Deus está dizendo, e Deus está dizendo, não é o que eu tenho que te dar, é o que você tem que deixar. Não é para onde você tem que ir, é para onde você não deve mais voltar. São parecidos, mas são diferentes. Mas na ótica nossa, Deus abre, Deus fecha. Aí Deus está dizendo, não é. Por quê, pastor? Por que Deus está fazendo? Por que Deus está falando assim? Porque às vezes você está desse jeito, ó. Seu nível de reservatório está cheio. Aí você tem um problema com o filho e não resolve. Tem um problema com o marido e não resolve. Tem um problema na casa e não resolve. Tem um problema na escola e não resolve. Tem um problema na rua e não resolve. Vai baixando sua imunidade, vai baixando seu reservatório, vai baixando seu nível. Chega uma hora que você fica na reserva. E nós não somos anjos. Nós somos gente. Nós somos gente. Se nós queremos estar saudáveis, ou melhor, se queremos curar alguém, nós precisamos estar saudáveis. Saudável cura. Quando você olha, quando o João está falando de Diótrefes, é nítido aqui que a ideia dele, ele está machucado, ele está ferido. De Gaio ele está perguntando, como que está a sua alma? Como que está a sua alma? Por que ele está perguntando sobre a alma? Porque nós somos um ser tricotômico. Corpo, alma e espírito. Quando você morrer, isso aqui é carne, isso aqui é matéria, isso aqui vai para o pó da terra, vai voltar para a terra. Esse corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus. E a sua alma é que vai ser julgada. Você ama porque você tem alma. Você é a psique, é a sede das nossas emoções. João não está perguntando como que está seu corpo, como que está seu espírito, está perguntando sua alma. Porque a dor que o remédio não cura, que talvez não ache em balcões de farmácia, não está do lado de fora, está do lado de dentro. E João está dizendo, Gaio, como está a sua alma? Você está bem? Aí ele já fala de Diótrefes. Diótrefes não está legal, porque ele está falando mal de todo mundo. Por que ele está falando mal de todo mundo? É aquela ideia de pessoas que têm... Eu não estou dizendo nós aqui, mas aplicando um texto de uma ação preventiva. Eu quero que você entenda isso. Mas a gente tem que entender a diferença entre dor e sofrimento, porque dor é temporário e sofrimento é para a vida. A gente tem que entender qual é a guerra que você está querendo entrar. Há uma diferença entre briga e luta. Briga tem hora para acabar, luta não tem hora para acabar. Tem gente entrando em luta que não é dele, ele está durando a vida toda. Se Deus falar para você entrar, entra. Se Deus falar para você não entrar, cai fora. Se Deus não coloque tuas mãos onde Deus está tratando com alguém, onde Deus está trabalhando com alguém, está querendo tirar a misericórdia de Deus para entrar com a sua dó. Dó não muda, dó não altera nada. Você vê um mendigo na rua, você fala, poxa, eu estou com dó dele. Você tira R$100 e dá para ele, vai mudar a vida dele? Não muda, porque você deu dinheiro para pagar o sentimento de dó que você tem por ele, mas não teve mudança. É nisso que o Espírito Santo vem confrontando nós. Não adianta ter um sentimento de dó se não tem uma atitude de mudança. Grave o que eu vou dizer para nós. Expectativa sem posicionamento é só euforia. Não adianta eu fazer campanha se eu não me posiciono. Não adianta eu ficar orando se eu não tomo posição. O Espírito Santo está dizendo, posiciona como que você quer, posiciona para onde você vai. O Espírito Santo vem confrontando nós dizendo, aprenda a dizer não. O fato de gente falar sim para todo mundo vai deixando gente doente, meu irmão. Gente com problema de autoestima baixa, ela sai falando sim para todo mundo. Aprenda a dizer pelo menos 3 não por semana. Não posso, não dá, não vou fazer. Por quê, pastor? Você está salvando você mesmo, está tirando um peso das tuas costas e está falando de um propósito que você tem, que você vive. Tem alguém comigo? Diga aleluia.
Jesus, ele disse assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será pleno de luz. Por que ele falou olhos? Porque o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. Tudo que você vê leva 2 milésimos de segundo para chegar na tua mente. Jesus estava dizendo, o que você vê determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. E o que você faz determina quem é você. Reações, tempo, espaço e circunstância. Por que o diabo quer destruir a pessoa? Sabe qual é a maior batalha nossa hoje? É com nós mesmos, mas numa ação, no campo do nosso corpo, na mente. O diabo não quer tomar seu pé, o diabo não quer tomar sua mão, o diabo quer entrar na tua mente. Paulo vai falar, proteja a cabeça, põe capacete, você tem que ter a mente de Cristo. Porque a mente é a sede das emoções. Se o diabo domina a mente, ou se ele joga uma seta e a pessoa não entende, pega a seta, ela começa a alterar. Todo o comportamento do corpo é alterado pelo cérebro e pela mente. Essa cabeça nossa aqui, ó, tem algo em torno de 2 quilos. Aqui dentro está a mente, que é dentro do cérebro. O cérebro com a mente, o cérebro é a sede dos atos inconscientes e conscientes do ser humano. O cérebro é a sede da memória, do raciocínio e da imaginação. Quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, ele está falando sobre cérebro e mente. Por quê? Porque o nosso cérebro é constituído por 2 partes simétricas, denominado de hemisférios cerebrais direito e esquerdo. O meu cérebro, o seu cérebro tem uma camada denominada de córtex cerebral, com 3 centímetros de espessura, com reentrância chamado de sulcos e fissuras. As fissuras defendem áreas do córtex especializadas em funções como tato, olfato, paladar, visão, audição e muitas outras funções do nosso cérebro que reage a comportamento. Quando Paulo está falando que nós temos que ter o cérebro, a mente de Cristo, ele está dizendo que o cérebro é a sede dos atos inconscientes e conscientes do ser humano. É a sede da memória, é a sede do raciocínio, é a sede da inteligência, é a sede da imaginação. Paulo está dizendo que o cérebro, juntamente com os nervos e a medula espinhal, controla todo o movimento do corpo humano. Quando você mexe com o pé, é o cérebro. Mexe com a mão, é o cérebro. Levanta para ir no banheiro, mesmo que no automático, é o cérebro. Por que Paulo vai dizer também que nós devemos ter a mente de Cristo? Paulo está dizendo, olha, você tem que ter não só o cérebro, mas o cerebelo de Cristo, o tronco encefálico de Jesus Cristo. Você tem que pensar como ele pensou, ver como ele viu, andar como ele viveu. Por quê? Para você errar menos. Se você errar menos, você acerta mais. E um dos desafios nossos na vida é errar menos para ir mais longe e cheio da presença de Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu estou terminando. Então a gente tem que entender os sinais que Deus vai dando na linguagem que é pregada. Por exemplo, você está me ouvindo agora, não é que você ouve com o ouvido não ouve, o ouvido é canal. Você me ouve com o seu cérebro. O nosso ouvido tem 3 ossos: a vigorna, o estribo e o martelo. O estribo é o menor osso do corpo humano, com 2 milímetros de espessura. Quando eu falo aqui, ó, oi, alô, você está ouvindo com o cérebro. Aí se você entende, você desfruta. Por que tem gente que não é curado na vida, não é igreja, é na vida? Porque não desfruta do que entende. Grave essa palavra. Nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Se você entende, você desfruta. Se você vai no médico, primeira pergunta que o médico te faz: o que você tem? Se eu não sei o que eu tenho, como é que vai passar o remédio para eu ser curado? Eu preciso saber o que eu preciso para uma mudança. Se eu identifico o que eu preciso, o caminho está mais fácil para uma transformação. Quem sabe essa noite papai está falando na sua vida: eu quero saber o que você tem, como está a tua alma, como você está. Eu vou dizer, Jesus, porque nós estamos vivendo uma época de gente frustrada. Não aqui, mas é senso comum de gente.
Gente doente, por quê? Doente porque quando deveria ser tratado o câncer com quimioterapia, ficou pingando de pirona não cura câncer, remédio certo para a ferida certa. Gente doente porque quando deveria ser confrontada, foi consolada. Consolo não resolve, consolo vai apaziguar um pouquinho, vai amenizar, mas não muda. O que muda é o remédio certo, o confronto certo, com a pessoa certa, no problema errado, para ela tomar uma direção na vida dela. Oh, glória. A decisão é nossa. É a gente que decide, somos nós que precisamos definir, decidir. E para mim finalizar, eu deixo para você como que está a sua vida com Deus, sua vida melhor, sua vida na família, primeiro nível, sua vida com Deus, sua vida com você mesmo. São níveis certos: casa, igreja e resultado. Se eu estiver bem em casa, eu vou dar resultados bons aqui, positivo aqui. Se eu estiver mal lá, não precisa esperar muita coisa. É aqui que entra a maquiagem religiosa. Porque a maquiagem religiosa eu posso mostrar para alguém aquilo que eu não sou. A maquiagem religiosa eu coloco com um terno, uma gravata, uma Bíblia. A maquiagem religiosa eu seguro ela por 2 horas no período de culto, mas a realidade é quando apaga a luz nós vamos embora. Então o primeiro confronto que vem para nós é como você está na sua casa, como você está com a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Por quê, pastor? Grave o que eu vou dizer. O sucesso de tudo que você precisa na sua vida está escondido na sua rotina diária. Vencedores fazem diariamente o que perdedores fazem ocasionalmente. A sua rotina diária vai revelar quem é você, para onde você quer ir e com quem você quer ir. São 3 níveis: disciplina, hábito e comportamento. Não adianta eu orar para Deus me dar se eu não tenho disciplina, se eu não sei o que é hábito, se eu não crio um comportamento. Para eu chegar no comportamento eu tenho que gerar uma disciplina. Mas mais importante do que eu querer é a constância daquilo que eu preciso fazer. O que muda é a constância. Se você escova seus dentes um dia, sua boca não vai ficar limpa o mês todo. O que mantém sua boca limpa o mês todo? A constância de escovar todos os dias. Não adianta eu pagar a academia um dia e esperar que no outro dia eu vou perder 10 quilos. Não, o que vai fazer eu perder os quilos é a constância do treinamento que eu tenho que dar. Não adianta eu querer fazer uma dieta no primeiro dia e orar para Deus fazer o resto. Não. É a constância da reeducação alimentar que eu preciso ter. Se eu entendo isso, muita coisa muda. E Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Milagre começa na terra. Quando você vê alguém demais, todo excesso revela uma falta. Grava isso. Todo excesso revela uma falta. Quando você vê alguém que tem um excesso demais numa área, gente espiritual demais, que não é nosso caso, graças a Deus. Mas gente, quando eu estou viajando com a minha esposa, que eu vejo gente espiritual demais, eu falo: ih, meu irmão, não vem não, que eu já estou saturado com isso. Gente espiritual demais quer esconder uma ausência de algo mal resolvido debaixo de uma roupagem religiosa. Deus não quer isso para nós. O que vai mudar a nossa vida é o comportamento da casa para a igreja, igreja, trabalho, igreja, casa. É a rotina nossa diária. E o que o Espírito Santo vem confrontando nós nisso é isso. Para de ficar remoendo as perdas do ontem. Para de ficar buscando os traumas do ontem. Para de buscar no ontem o que Deus quer mudar hoje. O grande problema que eu vejo, pastor Lucas, não é nem a doença do doente, mas é o doente da doença. Porque o doente da doença não consegue lidar com ele mesmo. O doente da doença, ele não consegue enxergar qualidade, só vê defeito. O doente da doença, todo mundo está contra ele, ninguém ama ele está sozinho, solitário. É gente que precisa ser curada, é gente que precisa ser transformada, é gente que precisa reconhecer quem é ele em Deus.
Jesus. Eu vou dizer, Jesus, papai está dizendo para mim, olha, quem se conhece como habitação, não precisa ficar esperando visitação. Quando você sabe quem é você, não precisa ficar esperando gente de fora para selar quem é você em Cristo. Se Deus já falou que você é filho, aceita a paternidade de pai, porque o pai sabe do que é melhor para a sua vida. Você pode ficar de pé comigo, adorando, celebrando o nome de Jesus. Eu quero orar por você, por você. Eu quero orar por sua vida. Talvez você está aqui fazendo a campanha. Pode chamar aqui na frente? Pode, pastor, chamar aqui? Você que está fazendo a campanha, ou você que nem está fazendo a campanha, escuta o que eu vou dizer. Vale ímpio passa, vale descrente passa, vale qualquer um passa, do pobre ao rico, do crente ao ateu, vale qualquer um passa. Altar não, altar é para quem decide mudança. Toda mudança que Deus queria fazer com alguém, primeiro a pessoa levantava altar. Abraão, Jacó, pode olhar na Bíblia, Moisés. Talvez você veio ouvir os louvores e a palavra está dizendo, pastor, eu preciso ser curado na minha alma, de um trauma do ontem, a decepção do meu marido, a decepção da minha esposa, a decepção do meu filho. Eu falei o que não deveria, eu fiz o que não podia, pastor, eu toquei em área que eu estou sofrendo até hoje. Eu quero te convidar em 1 minuto, sair do seu lugar e vir aqui no altar. Eu quero orar com você. Teu choro Vem, eu estou te esperando. não é em vão. Teu Deus contigo está e espera no Senhor e confia. Coloca a sua mão no altar. Pode colocar a mão no altar. Isso. Espera Ele vem. Não é todo mundo. Eu sei que não é todo mundo. Fica tranquilo. É para quem entendeu o propósito da palavra e sabe que precisa de uma cura. Se você entendeu o propósito da palavra e da cura, coloque a mão no seu altar. Isso. Vai, isso. Para me dizer isso. Só para te dizer que a minha esperança está em Eu estou te esperando em 1 minuto. Eu não tenho nada além. Pode chorar, tem gente chorando. Pode chorar. Pode chorar, essas lágrimas têm valor. Jesus cura. Jesus cura. Isso. E pedir mesmo, companheiros, a equipe de intercessão, se puder me ajudar colocando a mão sobre a cabeça, sobre o ombro, e liberando a palavra de vida, a palavra de fé, em nome de Jesus. Isso. Vai, nós te adoramos. Nós cremos no poder da tua palavra. Quebra nessa noite toda obra de macumbaria, toda obra de inveja, toda obra contrária. Pode chorar, essas lágrimas têm valor. Em nome de Jesus, seja curada, seja curado, seja curada, seja curado. Oh glória, eu repreendo todo pensamento suicida, todo pensamento do ontem, todo trauma. Jesus, cura em nome de Jesus. Falau e a chamando e a berga, e a sebe e a manvodossoria. Isso. Estende as mãos para cá, igreja. Estende as mãos para cá. Isso. Vamos ser igreja. Vamos ser igreja. Isso. Estende as mãos. Isso. Em nome de Jesus está curando. Pastor Lucas, Jesus está curando gente aqui. Eu conheço a voz de quem fala comigo. O Espírito Santo está dizendo, Carlos Maia, diga que eu estou curando no altar. Lá, e a sede. Em nome de Jesus. Estou sentindo a graça de Deus aqui, oh glória. Estenda as mãos para cá, igreja. Isso. Você que está aqui no altar, abre a sua mão. Eu já vou devolver. Abre a sua mão assim, olha para mim. Olha para mim, você que está no altar, abre a sua mão. Abre. Vamos selar essa palavra. Vamos selar, abre. Diga comigo assim, ó, eu rejeito
Diga assim, ó, eu rejeito toda palavra contrária da minha vida, da minha casa e da minha família. Diga assim, ó, eu rejeito toda maldição. Diga assim, ó, toda inveja. Diga assim, ó, eu rejeito da minha vida, em nome de Jesus. Vamos selar, sela. Diga assim, ó, eu creio em um novo tempo nessa noite, na minha vida, na minha casa e na minha família. Diga assim, ó, eu tomo posse em nome de Jesus. Fecha sua mão, volta adorando, volta celebrando. A igreja aplaude adorando, a igreja aplaude glorificando o nome de Jesus.